Numa caverna na Inglaterra, arqueólogos encontraram taças. Não eram de barro, eram de crânio. Crânio humano, raspado com cuidado, aparado nas bordas, moldado com capricho até virar um recipiente. 15.000 anos atrás, alguém sentou, pegou a cabeça de outra pessoa e fez dela um copo. E nos ossos ao redor as mesmas marcas de faca que aparecem nos ossos dos animais que eles comiam. Exatamente as mesmas. Aquelas pessoas comiam gente. Mas eu preciso te contar uma coisa. No cardápio dos seus ancestrais, isso nem chega perto de ser a parte mais estranha. Para entender, a gente precisa voltar. Não 15.000 anos. 3 milhões. A gente gosta de imaginar o homem das cavernas como um caçador. Lança na mão, mamute no chão, bife na fogueira. A realidade era bem menos heróica. Por quase toda a nossa história, nossos ancestrais não eram os caçadores. Eram os que chegavam depois. Antes de armas boas, o ser humano era basicamente um comedor de carniça. A gente esperava o leão comer. Depois a hiena. Depois o abutre. E aí, quando não sobrava mais ninguém para disputar, a gente ia lá pegar o que tinha sobrado. E a gente sabe disso com uma precisão meio constrangedora. Quando um arqueólogo acha um osso antigo, ele olha as marcas em cima dele no microscópio. Tem a marca de dente de predador. E tem a marca de corte de pedra afiada. O detalhe é qual das duas está por cima da outra. Se a marca de faca corta por cima da marca de dente, a leitura é uma só. O bicho comeu primeiro, a gente chegou depois. E, na maior parte das vezes, a faca está por cima. Agora, se o leão já comeu, se a hiena já roeu, o que exatamente sobrava? Sobrava osso. E é aqui que os seus ancestrais fizeram a jogada mais esperta da história da comida. Porque dentro do osso tinha um tesouro que nenhum outro bicho da savana conseguia alcançar: o tutano. Gordura pura, densíssima em caloria, trancada num cofre. O leão tem dente, mas não tem como abrir um fêmur. A hiena até tenta. Mas ninguém tinha o que a gente tinha. A gente tinha uma pedra. E viramos os especialistas mundiais em quebrar osso para chupar o que tinha dentro. Enquanto todo mundo brigava pela carne, a gente pegou o cofre que ninguém sabia abrir. E isso pagou uma conta muito cara. Porque tem um órgão no seu corpo que é absurdamente caro de manter. Ele é 2% do seu peso e consome uns 20% da sua energia o tempo todo, mesmo você parado. É o cérebro. Alguém tinha que bancar isso. E, quando os pesquisadores foram olhar de onde saiu essa energia, encontraram uma troca. Compare o seu intestino com o de um chimpanzé, ajustando pelo tamanho do corpo. O seu é bem menor. Você tem menos intestino do que deveria ter. A ideia é essa. À medida que a comida foi ficando mais rica em energia, o corpo pôde economizar num aparelho digestivo gigante. E o orçamento que sobrou foi parar em outro lugar. Nós trocamos intestino por cérebro. A gordura escondida no osso comprou a sua capacidade de pensar. E o cardápio não parava no tutano. Miolos, língua, fígado. As vísceras que hoje você empurra para o canto do prato eram a parte mais disputada, porque eram as mais gordas e as mais nutritivas. Insetos aos punhados, que são proteína. E tem uma vantagem enorme: não fogem. Larvas. Ovos de qualquer bicho que fosse burro o suficiente para deixar o ninho sozinho. E antes que você faça careta para os insetos, cerca de 2 bilhões de pessoas comem inseto hoje. Não é o passado, é só o presente de outro lugar. A regra era simples: se tem caloria e não te mata, entra no cardápio. E tudo isso cru, até o fogo chegar na cozinha. E aí a espécie mudou. Numa caverna na África do Sul, a Wonderwerk,
tem sinais de fogo controlado de talvez 1 milhão de anos atrás. E cozinhar pode ter sido a invenção mais importante da história da comida, porque não muda só o sabor, muda a matemática. Comida cozida é mais macia, mais segura, e o corpo gasta muito menos energia para digerir. É como pré-digerir a refeição do lado de fora do corpo. Você põe o trabalho na fogueira em vez de pôr no seu estômago. E o efeito disso é maior do que parece. Um chimpanzé passa umas 6 horas por dia mastigando. 6 horas? É praticamente um emprego. Você passa menos de uma. Cozinhar devolveu 5 horas por dia para a espécie humana. 5 horas que deixaram de ser mastigação e viraram outra coisa. Fazer ferramenta. Andar mais longe. Conversar. E a gente foi tão fundo nessa aposta que não tem mais volta. O ser humano é o único animal que não consegue viver de comida crua. Já testaram. Num estudo com pessoas em dieta crua estrita e de longo prazo, cerca de metade das mulheres simplesmente parou de menstruar. O corpo entendeu que não tinha energia sobrando para fazer um bebê. A gente não é um animal que aprendeu a cozinhar. A gente é um animal que depende de cozinhar. O fogo não é uma conveniência. É um órgão externo. Ele até refez o seu rosto. Sua mandíbula é pequena. Seus dentes são pequenos. Seus músculos de mastigação são fracos, comparados com qualquer parente nosso. Não precisou mais. A fogueira passou a mastigar por você. E agora a gente pode voltar para a caverna na Inglaterra. Porque quando você entende que o cardápio era isso, carniça, osso quebrado, víscera, inseto, tudo o que tivesse caloria, a taça de crânio para de ser um monstro isolado e vira o último item de uma lista muito longa. Em certos lugares, em certas épocas, gente comia gente, nem sempre por fome. Em Guff's Cave, o capricho das taças sugere ritual, não desespero. A gente olha para isso com nojo. Mas nojo é um luxo. É um luxo de quem tem geladeira. E aqui, a história para de ser sobre eles e passa a ser sobre você. Porque durante quase toda a nossa existência, 3 coisas foram raríssimas: gordura, açúcar e sal. Gordura era o tutano difícil de achar, dentro de um osso que você tinha que quebrar. Açúcar não vinha em pacote. Açúcar era mel, e mel significava enfiar a mão dentro de um enxame e apanhar por isso. Sal era tão precioso que virou moeda. Então o corpo que sobreviveu foi o que aprendeu a amar essas 3 coisas com desespero. E a se empanturrar quando elas apareciam, porque amanhã podia não ter. E o cardápio ainda está mexendo na gente agora. 10 mil anos atrás, nenhum adulto no planeta digeria leite. A lactase desligava depois da infância, como desliga em todo mamífero. Aí algumas populações começaram a criar gado, e uma mutação que mantinha a lactase ligada se espalhou numa velocidade absurda. É um dos sinais mais fortes de seleção natural que existem no genoma humano. Ou seja, a comida não só nos moldou, ela ainda está nos moldando, e rápido. Mas o instinto profundo, o de 3 milhões de anos, esse não foi atualizado. Esse é o cérebro que você carrega hoje. A diferença é que agora as 3 coisas raras estão em cada esquina, baratas, empilhadas até o teto, com iluminação bonita e um cheiro projetado em laboratório para te pegar. Seu instinto foi afinado para a escassez e depois jogado num mundo de excesso. Você não é fraco por querer o segundo pedaço. Você foi treinado para isso por 3 milhões de anos de fome. O cardápio mudou. Seu paladar, não. Toda vez que a batata frita te chama pelo nome, é um comedor de carniça de 1 milhão de anos atrás, sussurrando a mesma ordem de sempre. Pega a caloria enquanto dá. Se você gostou, se inscreve,
deixa o like e compartilha. Isso ajuda demais o canal a crescer. Hora zero. A vida é curta demais para não fazer as perguntas.